Hoje eu vou falar das 5 coisas pelas quais eu tive que passar para hoje estar fazendo lançamentos de múltiplos 7 dígitos. Ei, gente linda! Eu sou Gabi Salles Digital do Instagram. Se você ainda não me acompanha por lá, aproveita e já me segue. Vou colocar aqui embaixo na descrição. Tem conteúdo direto do campo de batalha todo santo dia, tanto no story quanto no feed. E vamos direto ao ponto. Hoje eu vou falar sobre as 5 coisas pelas quais eu tive que passar para estar hoje fazendo esses lançamentos gigantescos que eu me orgulho tanto. Essas 5 coisas estão muito baseadas no que as pessoas me perguntam. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que eu fiz para aprender o que eu sei? Como que eu comecei a executar? Então vamos lá direto ao ponto. Quais são as 5 coisas pelas quais eu tive que passar para estar hoje fazendo lançamentos de múltiplos 7 dígitos? Primeira coisa, como que é que eu fiz para aprender o que eu sei hoje? Para contar dessa primeira coisa, eu tô pra te falar que você tá muito privilegiado nesse momento da história, que eu comecei lá atrás, onde não tinha tanto conteúdo assim, não tinha tantas opções de curso assim, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta gente fazendo resultado como tem hoje. E eu comecei lá atrás na base da cabeçada. A única pessoa que produzia conteúdo naquela época era o Érico Rocha, e eu vou falar que o que eu fiz eu não recomendo pra quem tá aqui assistindo, faça. Eu fiz a engenharia reversa do lançamento interno e eu comecei na base da cabeçada, tentando entender como é que funcionava e executando lançamento. E quando eu falo engenharia reversa, eu falo literalmente ver que o outro fez o resultado e tentar copiar e tentar fazer aqui do meu jeito, né? E na base da cabeçada. E não tinha produção de conteúdo do tipo, o que fazer em um lançamento, passo a passo. Quais ferramentas você precisa contratar, quais botões você vai apertar, o que precisa ser feito, qual que é o checklist do lançamento, cronograma, quais são as etapas, quais são as responsabilidades. Não tinha nada disso, né? A gente não tinha acesso a esse tipo de conteúdo. Quem estava fazendo dentro de casa e não publicava como que era feito. Então, nessa de fazer engenharia reversa, eu fui tentando entender quais eram as fases de um lançamento, o que tinha que ser feito, quando que precisava ser feito. Como eu sou gerente de projeto, eu comecei a trazer isso para minha realidade de gerência de projeto, tentar organizar enquanto projeto. Então, comecei a entender que um lançamento é um projeto que tem início, tem meio, tem fim, tem métrica que a gente tem que acompanhar, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, tem responsáveis, tem prazo, e comecei a organizar, e foi assim que eu fui aprendendo a fazer um lançamento, conseguindo racionalizar e estruturar ao máximo as coisas. Com o tempo, eu fui aprendendo que não existia uma única estratégia, existiam diferentes estratégias para colocar em prática, dependendo do perfil, do projeto, do expert. E eu fui entendendo que para cada uma das estratégias tinha que ter um formato diferente, um tipo de cronograma diferente, fases diferentes, responsabilidades diferentes, até ferramentas diferentes. Não significa que eu acho que você tem que bater cabeça também. Hoje em dia a gente tem vários recursos, a gente tem várias formas de aprender a fazer um lançamento sem ser na base da cabeçada. Inclusive eu não ia fazer pitch do LMM ainda não, porque o lançamento mão na massa é o produto que eu tenho, mas tá muito a ver com isso aqui que eu tô falando. E o lançamento mão na massa eu trouxe justamente o que é que você tem que fazer, quando fazer, então checklist, cronograma e execução de lançamento, que é exatamente o que eu queria ter tido acesso lá atrás, para não ter que bater tanto cabeça. Então, para evitar que você tenha que bater tanto cabeça quanto eu, para você ter as coisas mais mastigadinhas, mais, assim, depois de eu ter batido bastante a cabeça, cheguei num formato que faz sentido, né, que é o formato que eu uso hoje para fazer os lançamentos de múltiplos 7 dígitos. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição a página de venda para você conhecer um pouco mais sobre o LMM. Pode ser que ele esteja fechado, com carrinho fechado, com instruções fechadas, mas se tiver fechado, você também consegue ler e se inscrever para próxima turma. Quando eu for abrir uma nova turma, eu te aviso. Segunda coisa que eu fiz, testar. Como que eu testei os meus conhecimentos, né? E isso eu entendo que é uma dúvida muito comum das pessoas que fazem o curso e falam, e como é que você testou? Como é que você sabe se vai dar certo? Como eu fui na base da cabeçada, na verdade eu não tive esse negócio de testar, não. Eu aprendi fazendo, eu aprendi no campo de batalha. E eu acho de verdade que a gente acaba encontrando o nosso caminho quando a gente vai dando os passos. A gente vai ajustando a rota à medida que a gente vai dando os passos. Então, a minha sugestão é, para você testar, executa. Coloca o carro na rua. O Bruno me lembrou aqui do conceito do MVP. Quando a gente começa, o Bruno que edita o vídeo tá aqui atrás também, que tá... O conceito do MVP, o que é importante? Eu falo muito pra gente colocar a mão na massa, pra gente executar, pra gente partir pro jogo, só que toma muito cuidado com esse primeiro lançamento. Não prepara como se fosse o lançamento da sua vida, que você vai investir todo o seu dinheirinho, que você juntou o seu suado dinheirinho e vai apostar todas as fichas nesse primeiro lançamento. O primeiro lançamento é o que a gente falou, é o lançamento de teste. Ele é o primeiro passo. Ele é especialmente para você validar a oferta.
Inclusive, pode ser que você nem tenha o produto ainda, porque eu vejo muita gente construindo o produto, fica lá anos produzindo um conteúdo lindo, maravilhoso, um produto que pode ser que chegue lá na frente e ninguém se interesse por ele. Então, o primeiro lançamento ele tem que ser o MVP. É muito comum que as pessoas façam para esse primeiro lançamento um lançamento semente, né? Que é um lançamento que você faz um lançamento sem ter o produto. Então, você faz uma oferta, vê se converte. Se não converteu, você muda essa oferta, ajusta e faz essa oferta de novo para uma nova lista e vê se converte. E vai fazendo esse teste. Quando converter, você entrega de fato o produto. Claro que se você vender para uma pessoa, você tem que entregar para ela. E aí no pitch, né, quando você for fazer a venda do seu produto, tem que deixar claro, esse produto ainda não existe, você está comprando uma promessa, mas se você comprar, eu vou te entregar. Isso serve não só para o produto, né, para o curso em si, tá, o mínimo ali, né, você não precisa nem ter ele pronto, ele tem que estar só aprovado na plataforma com um cronograma de entrega, mas para o tipo de lançamento também. Existe inclusive uma estratégia de lançamento, que é o lançamento por desafio, que a gente pode fazer ele com o objetivo de semente, que ele serve não só para testar a oferta, mas também para construir a autoridade, construir a audiência, que também é uma dúvida de quem está começando. Será que eu construo a autoridade e depois testo a minha oferta, ou se eu testo a oferta, depois construo a autoridade, produzo conteúdo para depois fazer venda? Então, tem esse tipo de lançamento, que é um lançamento por desafio, que eu vou colocar aqui também no card. Pode ser no card, Bruno? Então tá, vai ser aqui no card também um vídeo sobre esse tipo de lançamento, que a gente consegue matar eles dois coelhos com a cajadada só. E aí a gente vai para a terceira coisa que eu tive que fazer, que é conseguir o primeiro expert, né? Como que é que eu consegui os meus primeiros experts? As pessoas que querem entrar nesse mercado ficam morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu vou aprender lançamento, eu não vou ter ninguém para lançar. Como é que eu vou conseguir o meu primeiro grande expert? E aí o erro já está na pergunta, né? Como que eu vou conseguir o meu primeiro grande expert? As pessoas têm mania de grandeza, acham que vão conseguir lá de cara a Gabriela Pugliese, o Whindersson Nunes, os experts gigantescos, os super influenciadores já de cara, e só assim que o lançamento vai fazer sentido. A minha primeira expert foi uma colega de igreja da minha mãe, que não tinha autoridade, não tinha audiência, não tinha nada. Ela simplesmente ensinava crochê na casa dela. Ela tinha algumas colegas, algumas amigas, que ela ensinava crochê, ela dava aula para essas amigas e ela estava disposta a produzir conteúdo na internet. Como que é que eu fiz com ela? Ela queria fazer acontecer, eu queria fazer acontecer, a gente se juntou, eu gravei alguns vídeos com ela, e eu não sou videomaker, não sou nenhuma editora de vídeo, gravei com a câmera que eu tinha, editei no Windows Movie Maker, eu fiz da forma com que eu tinha para fazer ali no momento. Lembra do conceito do MVP? Então, esse foi o verdadeiro MVP. Eu mesmo gravei, eu mesmo editei, eu mesmo fiz SEO de YouTube, coloquei os vídeos no ar, eu mesmo gravei o curso depois, editei o curso, aprendi a mexer na Hotmart, fiz tudo sozinha. A gente tem que entender qual que é o nosso tamanho, né? O Lucas, que é meu sócio, ele tem uma analogia muito boa, que é sobre briga de bar, né? Quando você vai escolher um expert, você tem que escolher alguém do seu tamanho. Quando você está começando, você tem que começar a conhecer, tem que escolher um expert que está começando também. Se você já tem autoridade, né, se o expert já tem autoridade, produz conteúdo, ele provavelmente vai querer um lançador mais experiente, que já tem resultado. E isso, inclusive, interfere na negociação. Se você é iniciante e vai ter quer um expert muito avançado, que já tem autoridade, já tem uma demanda reprimida, né, ou já faz lançamento, provavelmente você vai conseguir uma negociação pior. Se você está no início com alguém, vocês dois vão entrar investindo juntos, você provavelmente vai ter uma negociação de igual para igual, de 50% ali, por exemplo. Isso eu falo também para expert que está começando a produzir conteúdo que quer ser lançado. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero ser lançado por você. Então, para os lançadores que já têm mais experiência, que já têm resultado, pode ser até que eles peguem experts que estão iniciantes ali, que acreditam neles e tudo mais, mas provavelmente vai ser um percentual bem pequenininho do expert, porque a agência, né, o lançador vai entrar investindo e acreditando num negócio que ele não tem certeza que vai dar certo. Então, para fechar, uma dica. Olha para o lado, às vezes o expert, seu primeiro expert, está muito mais próximo do que você imagina. Eu fui achar a minha primeira expert dentro da igreja da minha mãe. Pode ser que seja sua irmã, pode ser que seja sua mãe, pode ser que seja sua amiga de escola, pode ser que seja você mesmo. O expert pode estar muito mais próximo do que você imagina. Inclusive, minha segunda expert foi a namorada de um amigo do Marcelo. Então foi assim, foi tudo aqui dentro de casa, e quando a gente começou a ter resultado, os grandes experts começaram a chover na gente. É só a gente começar a ter resultado, que aí os grandes experts começam a chover. E aí, a gente vai para a
quarta pergunta que me fazem, quais foram as primeiras estratégias que eu usei. Um alerta. Não significa que foram as primeiras estratégias que eu usei que são boas estratégias. Muito pelo contrário. Como eu errei, eu bati cabeça, eu vi que estava errado, eu não recomendo que você faça a mesma coisa. Eu comecei de cara com o lançamento interno, com o lançamento clássico, com CPL gravado, scriptado, que hoje em dia eu não recomendo como um primeiro lançamento. Eu não recomendo que você comece de cara com o lançamento scriptado, porque o primeiro lançamento, ele serve para você testar uma oferta. Como que é que você faz para testar uma oferta com um lançamento que é todo scriptado, todo desenhado, todo editado, né? Que você não consegue ajustar a rota no meio do caminho. Por isso que é muito importante que você entenda as características do seu expert, que você entenda quais são as estratégias de cada um dos tipos de lançamento, quando usar cada um dos tipos de lançamento. Tem vídeo sobre isso? Inclusive sobre isso, sobre como escolher o melhor tipo de lançamento, você entender as estratégias de cada um dos tipos de lançamento, conhecer o perfil do seu expert. Tem vídeo também, vou colocar aqui em cima também no card, certo? No card? Certo. Então tá, certo no card. E fora isso, para não perder a chance do jabá, tem um módulo sobre isso, tem aula sobre isso dentro do lançamento Mão na Massa. Então já fiz o jabá do LMM, lançamento Mão na Massa, vou fazer outro jabá que lá dentro tem explicando estratégia, como que é a estratégia de cada um deles, mais detalhado, mais aprofundado, e como que é que a gente escolhe, inclusive com um diagrama, como que você escolhe o melhor tipo de lançamento para o seu expert. E a gente vai para a quinta coisa, que é como que eu consegui conhecer as pessoas no mercado e fazer conexões. E para isso tem duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira, que facilita bastante o processo, é ter resultado. Quando você começa a ter resultado, as pessoas começam a falar sobre o seu trabalho. Isso é, né, já é o seu cartão de visita principal. As pessoas já se interessam por você. E a outra coisa é participar de grupos, em evento, né, o FIRE, por exemplo. Mastermind é uma coisa que facilita muito esse relacionamento, só que Masterminds são eventos caros, né? São grupos onde a gente junta algumas pessoas do mercado. Você tem que pedir para participar, você tem que se submeter a uma avaliação, você preenche um formulário, você tem que ter uma grana para pagar, e para você ser aceito você tem que ter resultado. Ou seja, para você participar de um Mastermind, você tem que ter resultado. Então, como que é que você faz para se conectar com outras pessoas no mercado? Pessoas grandes no mercado. Tendo resultado. Muito bem, classe. Você tem que ter resultado, que as pessoas vão ouvir falar de você, você vai conseguir entrar em Mastermind, e aí pronto. Você entra, depois que entra é coisa linda de Deus. Inclusive, já que eu falei do On Fire, vou puxar um gancho aqui. Quando você começa a ter resultado, você começa a se relacionar, você começa a ser indicado para as outras pessoas. E eu tenho uma grande alegria de contar que palestrar no On Fire foi o meu sonho desde 2016, que eu estive lá. O On Fire foi o primeiro evento que eu fui, foi o que me despertou para esse mercado, foi o que eu vi lá, falei, eu quero trabalhar com isso. Comecei a trabalhar oficialmente em 2017 no mercado de lançamentos, e agora, em 2021, eu tive a honra de palestrar no On Fire, e eu falei justamente sobre como escolher o melhor tipo de lançamento para o seu expert. Eu, né, já falei que tem esse conteúdo dentro do lançamento Mão na Massa, tem também aqui no YouTube, e eu falei mais sobre isso também na palestra On Fire. Para quem não conhece, o FIRE é um evento da Hotmart. É um dos maiores eventos da América Latina. Eu acho que é o maior da América Latina, não é? É o maior da América Latina do mercado, sobre o mercado digital. Então é isso por hoje. Me conta aqui embaixo nos comentários em que ponto que você tá dessas 5 coisas. Você já executou alguma dessas coisas? Em que ponto que você tá? E não esquece de se inscrever, deixar o like no meu vídeo, ativar o sininho no canal. Aqui nesse canal não tem só vídeo meu, tem toda uma programação completa sobre o mercado digital.